que a gente possa, nessa noite, trazer para vocês muitas informações úteis desse nosso cérebro lindo, maravilhoso, que na minha opinião não tem, gente, máquina mais perfeita do que o nosso cérebro. Muita gente diz que é uma ofensa chamar o cérebro de máquina, mas na minha opinião é um elogio, né, doutor Davi? Quando você vai estudando e você vê a capacidade desse instrumento que nós temos, a nossa mente não tem capacidade de entender. Opa, doutor Boa Francisco. noite, Bem-vindo, boa meu noite para querido. vocês. Hoje aí nós temos uma apresentadora especial, Exata. doutora Zayka Capita. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite, Davi. E boa noite a todos os colegas que estão aí, as pessoas interessadas, né? Falar sobre o que você é craque, né, Zayka? Neuroplasticidade. Doutor Francisco, eu sou apaixonada pelo cérebro. Eu quero sim me tornar essa craque que o senhor me enxerga. Isso é muito bom, né? Ter pessoas como o senhor, com esse arcabouço tão grande de conhecimento, me enxergando dessa forma. Me sinto honrada, mas eu costumo dizer que eu sou uma estudante, que eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo processo de descoberta. Então, obrigada mais uma vez. E para mim é uma grande honra, assim, presidir, né, essa nossa live, essa nossa reunião sobre o cérebro. Esse cérebro que acabou de me dar uma grande oportunidade, doutor Francisco. O senhor sabe bem disso, né? Que com os tratamentos naturais, pessoal, vocês que acompanharam a jornada que eu tive o ano passado eu tive uma paralisia de Bell com um estilo de burnout. Eu estava realmente com uma atividade muito exaustiva, de muita sobrecarga, e eu tive realmente um sinal do meu cérebro: ou para ou eu vou te parar. E como eu tenho uma leitura corporal muito apurada, na mesma hora eu falei pro Davi, falei, olha, eu vou parar tudo. Ele, não, mas você não pode. E as suas lives, as suas aulas, eu falei, são muito importantes. Eu vou voltar 100%, por isso que eu dei esse time, pessoal, de vocês. Estava com muita saudade. Estou agora 100% aqui. Olha, voltou tudo. O neurologista falou que seria no mínimo 1 ano e meio. Doutor Francisco falou que nada. Doutor Davi falou assim que nada. Doutora Zayka falou, vamos trabalhar. E trabalhei em cima de tudo. Usei Meractives todos os dias. Usei extratos naturais. Usei laser e lib laser. Usei várias coisas que eu vou contar para vocês para trabalhar o meu cérebro, devolver para mim essa homeostase, esse equilíbrio tanto emocional quanto energético, porque o nosso cérebro, ele é elétrico, não é, doutor Francisco? Vou passar a palavra para o senhor já, porque o senhor vai fazer aquela aula maravilhosa como sempre. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Opa, Gilvana, Rejane. Pessoal, compartilhe para os amigos, por favor, para mais 2 amigos. Pega esse aviãozinho aí, ó. Bota o dedo aí nesse aviãozinho, compartilhe isso aí mais uma vez para mais 2 amigos. Vamos trazer o pessoal com perguntas interessantes. Por favor, não se acanhe, não se envergonhe. Coloque as perguntas aqui, porque o nosso papel nessa noite é dar a melhor aula que vocês possam receber com as perguntas. Então, nos ajude a fazer essa aula ficar um nível bem alto, tá bom? Sejam bem-vindos. Doutor Francisco, por favor. Então, o que é a neuroplasticidade, então? A neuroplasticidade, né? Muita gente confunde a neuroplasticidade com outras coisas. Então, na realidade, o conceito de neuroplasticidade é a plasticidade cerebral, não somente para as funções neurológicas, mas para os atributos regenerativos e da consciência. Não podemos esquecer também que nós temos neurônios no sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Também estão dentro do escopo da neuroplasticidade. Então, às vezes, um indivíduo, por exemplo, tem lá um AVC, como é que ele vai se recuperar de um acidente cerebral vascular? Ou ele tem um trauma muito grande que impede essas funções neurológicas, né? Os circuitos cerebrais ficam sobrecarregados, né? Há uma diminuição do fluxo sináptico, né? Que é puramente eletrônico
e depois bioquímico, né? A velocidade que tem, há uma diminuição do fluxo sináptico e depois a pessoa começa a ter falhas cognitivas no reconhecimento e aí se somam outras coisas como a depressão, falta de atenção, não é? O idoso, por exemplo, no caso das internações, ele perde cognição. Se ele tem uma boa neuroplasticidade, o que vai acontecer com esse idoso? Logo depois de um ato cirúrgico, ou de uma internação, ou de um processo infeccioso, agudo ou crônico, ele vai ter uma condição de regeneração neuroplástica melhor do que aquele idoso, vamos dizer assim, que não é senescente, mas é senil. Então eu pergunto aí, doutora Záquia, como é que você vê esse processo de regeneração? Davi, como é que você vê isso? Como é que você aborda essa questão? Quer começar, doutor Davi? Bom, posso. Essa abordagem que hoje eu faço, né, pensando nesse processo de restauração, de você dar oportunidade para essas células se restaurarem. Porque, assim, o que eu vejo, uma vez, doutor Francisco, eu atendi um paciente que ele tinha tido um AVC isquêmico às 2, 3 horas da manhã, sabe? Aí eu cheguei no hospital, era uma quinta-feira de manhã, ele já tinha sido passado pela neurologia, né, neurocirurgia, fizeram a tomografia, viu só que era isquêmico, então não tinha o que se fazer. Aí passaram para ele Clexane, né, que é um anticoagulante, passaram simvastatina, eu acho que foram esses 2 medicamentos que passaram e devolveram no hospital. Eu cheguei, ele estava todo com hemiplégico, né, sem mexer do lado esquerdo. Eu conversando com ele, a tristeza dele era porque ele era o contador de piada do bairro dele e ele não estava conseguindo falar. Na época, a gente ainda não se conhecia, eu recentemente tinha tido uma aula sobre Vonardene e eu estava no meu carro com o kit Vonardene, que era natoquinase, acetilcisteína, magnésio, tiamina, né? E conversei com a família, eles aceitaram fazer o tratamento e ali a gente começou a dar esses nutrientes e fazer aquela terapia com oxigênio, um fluxo mais alto e tal. Bom, o paciente ficou internado, a família ficou de dar os nutrientes diariamente e fazer o processo de oxigênio por 2 horas depois de tomar a medicação. Passou sexta, eu não vou para o hospital, sábado eu não vou no hospital, no domingo à noite eu fui para o hospital que eu estava de plantão. Quando eu cheguei, obviamente, eu todo curioso, fui logo aonde o paciente estava. Quando eu cheguei lá, e aí, seu fulano, como é que o senhor está? Ele levantou da maca e veio andando em minha direção. Esse paciente, por vários anos, até hoje, ele me manda muito paciente, e sempre quando ele manda um paciente, ele manda um recado. Doutor Davi, eu estou bem, ele é vendedor. Sabe, estou bem, estou trabalhando, não sei o que e tal. Aquela experiência foi fantástica para mim. Por quê? Porque até aquele momento, toda a minha história médica era AVC isquêmico tal, você vai contar os danos, exato, né? Vai terapia, medicação, recuperar um pouquinho a parte motora, o paciente recupera um pouquinho a motricidade, escreve um pouco tal, mas aquela recuperação como foi naquela vez, Aí eu comecei a aprender o seguinte, a nutrição, a oxigenação, a energia que você dá para o seu corpo, tudo isso envolve um processo de recuperação. Você dá a oportunidade... Porque as nossas células elas têm capacidade de regenerar. Elas não o fazem porque estão bloqueadas, não tem o nutriente adequado, não tem a energia adequada, não tem o sistema dando apoio para as células poderem fazer esse trabalho. Então é o que eu vejo, é isso, você trabalhar todo o aspecto que aquela célula precisa para poder fazer sua função e você dá a oportunidade para ver esse processo de recuperação. Bom,
Eu super concordo, doutor Davi, mas eu tenho que ir além um pouco, até mesmo porque a minha função é trazer para vocês um despertar de consciência como uma doutora em naturopatia, como uma pesquisadora, neurocientista. Eu trago para vocês a importância de entender essa medicina vibracional. E se a gente fala em vibração, aonde é que está o maior captador de vibração? Onde é que está? Onde é que é esse nosso modem, doutor Francisco? O senhor que a gente já conversou muito sobre esse assunto. Onde fica esse modem do nosso corpo? Entre o cérebro e o coração. Não pois é é. no intestino. Exato, exato. O intestino é importantíssimo. Tirar um pouco isso. Porém, coração e cérebro. Coração e cérebro. Né? Isso. E o nosso fundamental cérebro, entender, com certeza. Não é? Então, como o doutor Davi falou, né, o processo regenerativo, com a nutrição adequada, com o uso do Fonardene, que é uma pressão de oxigênio constante, não é? Usa o antioxidante antes, faz uma pressão de oxigênio para nutrir, né, as células que precisam de regeneração, não é? Mas nós temos também agora, o que a gente observa é que essa neuroplasticidade ela está um pouco contaminada quando você está sujeito também ao estresse eletromagnético, ao déficit de nutrientes e, fundamentalmente, quando os seus circuitos, né, nós chamamos de meridianos, né, que passam dentro do cérebro, estão impedidos de trazer aquela energia vital necessária, né, para que o cérebro funcione na sua capacidade máxima. Não é? E não é só função cerebral, é cognição, é sentimento, é observação, consciência de si mesmo, não é? E, na realidade, sair dessa matriz que prende você numa neuroplasticidade reduzida. Ok? Então, neuroplasticidade é principalmente essa capacidade que o cérebro tem de criar conexões, de renovar novas estruturas. E a gente pode enxergar isso de uma forma neuroplástica e não neuroelástica. Isso é muito importante, tá, gente? Ter esse discernimento, porque funciona exatamente assim. E aquilo que você não neurotreina, por isso que a gente vê aí os biohackings, mostrando a importância de treinar o cérebro, de se envolver com bons hábitos, de estar junto com pessoas que vão contribuir com esse crescimento, tanto intelectual quanto de saúde física, saúde vibracional, saúde emocional. Por isso que os nossos pais sempre falavam, e os nossos avós falavam assim, olha, cuidado com quem você anda, porque se você fica andando com algumas pessoas, olha, quem mistura com porco farelo come, olha, má companhia, você menos perceber, você tá igualzinho. E é verdade, porque o nosso cérebro, ele além de ter a neuroplasticidade, essa capacidade de neuroadaptação, de criar essa conexão com aquilo que você está intimamente ligado, nós temos também uma percepção do neurônio que se chama espelho. A gente pode ver isso muito na infância. As crianças, elas têm a capacidade de imitar o adulto, imitar os pais. Parece uma brincadeira, mas não é, gente, é algo muito sério. Isso funciona querendo ou não. Você querendo imitar a pessoa, isso é ótimo, porque você vai fazer um espelhamento de qualidade. Eu quero muito, doutor Francisco, imitar sempre o senhor com a capacidade de horas e horas de estudo. O senhor e vários outros que eu admiro demais. E eu gosto muito de ler o que é útil, de estudar o que é útil, estar perto de pessoas que vão trazer para minha alma luz, né? Biofótons, que é bem diferente dessa luz que a gente conhece, essa luz elétrica aí. A gente já falou sobre isso, vamos falar mais em outro momento. E essa neuroplasticidade, ela está muito conectada a essa estrutura de luz. Quanto mais conexões, mais luz o seu cérebro tem. Quanto mais conexões, mais espiritualidade você tem. Mais dimensões energéticas você consegue alcançar. Valmir, seja bem-vindo. Quanto mais
eu treino meu cérebro, mas eu viro um atleta mental. E isso está à disposição de todas as pessoas, independente da idade. É lógico que a criança está muito mais livre, disposta, né? Não está ali travada com muitos paradigmas, traumas, situações de memórias desagradáveis, tá? Inclusive é um dos estudos que eu quero falar muito daqui a pouco para vocês. Vou falar agora logo. Você que tem traumas, experiências negativas, que tem aí ressentimento, raiva, rancor, isso tudo atrapalha a neuroplasticidade. Ângela, bem-vinda! Que coisa boa! Pessoal, a neuroplasticidade, ela requer liberdade de expressão. Se você está amarrado, travado, algemado, você não consegue dar uma volta na praça, não é verdade? E assim é a praça que o nosso cérebro precisa. Ele precisa de uma ampla possibilidade de restauração. E a gente pode dar isso com o que, doutor Francisco? Reprogramação mental, Exatamente. Nutrição cerebral, gente. A gente tem que dar comida para o nosso cérebro. E uma das coisas que o nosso cérebro adora são os Meriactives. A gente pode também lembrar aí dos sais minerais que são essenciais para que a gente tenha essa bomba dinâmica que o Dr. Francisco falou no início da nossa aula aqui, da nossa live, que ativa o nosso simpático parasimpático, auxiliando todo esse processo de neuropeptídeos, de neurotransmissores, de neuromodulação, né? Que são esses sais maravilhosos que ficam ali banhando dentro do nosso líquor, no nosso líquor cefalorraquidiano, que está ali construindo toda essa dinâmica junto com a nossa neuroplasticidade, que não é requisito individual de quem nasceu com aquele QI mais elevado, que a gente costuma ouvir falar isso. Gente, isso é uma lenda. Eu tenho que desmistificar isso daqui. Tem muita gente que não estuda, que não vai atrás, não sai do lugar, não se move porque acha, eu nasci numa família que o QI é baixo, então é isso. Oliveira, bem-vinda, que coisa boa, boa noite. Então, você tem a liberdade de se tornar um gênio. Tem inclusive uma palestra do Dr. Joy que ele inicia falando assim: cumprimenta o gênio que está do seu lado. As pessoas se assustam, olham um para o outro, começam a sorrir, mas é isso mesmo. A partir do momento que eu enxergo o outro como um gênio, eu espelho e começo a me ver também com a capacidade de aprender todas as coisas extraordinárias que existem no universo. Inclusive, aprender a autocura, doutor Francisco, que a gente trabalha isso demais, porque quem cura não é o que vem de fora, é a conexão com o que eu faço internamente que manifesta a cura. Manifesta mais luz, manifesta mais sanidade mental. Bem-vindo, Dr. Rodrigo 25, querido, grande profissional. Gente, quanto mais eu entendo que o universo colocou tudo na prateleira do mundo, que esse Deus maravilhoso criou todas as oportunidades e que eu só preciso acessar, querer pegar, querer fazer, pronto, é isso. Se você não sabe como começar, busque alguém que possa te auxiliar. A gente está aqui todas as quintas-feiras, dando essa live. A partir das próximas eu vou estar também, né, doutor Francisco? Que é um prazer. Bem-vinda, doutora Zaica. Bem-vinda. O Davi está aí, está bonitão, né? Está sempre aí com a gente, aí, dando esse apoio, né? Eu queria falar uma coisa interessante. O líquido cefalorraquidiano, ele é um líquido paramagnético. Qual é a característica de coisas paramagnéticas? Então, você emite um campo magnético, ele registra, desprograma e registra novamente. Nós sabemos que em doenças cerebrais, onde há meningite, acúmulo de proteínas, etc., essa qualidade paramagnética do líquido cefalorraquidiano fica prejudicada e, portanto, quando você pensa, quando você sente, quando você foca, esse foco, esse pensamento, esse sentimento, traz o quê? Uma informação, né, eletromagnética, que também fica registrada no líquido cefalorraquidiano, que vai pela coluna fora, entendeu? Então, isso se espalha, né,
pelo sistema nervoso autonômico, pelo corpo, né? E essa informação eletromagnética, né? Biofotônica, funcional, ela dá para você um sentimento de pertencer ao seu próprio corpo, não é? Muitas pessoas se sentem fora do corpo, como se não pertencesse. E nós, utilizando dois meriatídeos, que é o epífise e o vasogovernador, nós vimos esse sintoma voltar, quer dizer, pertencer a si mesmo, melhorar essa cognição do estar consigo mesmo, não é? Tem pessoas que estão no outro, está sempre vendo o que o outro falou, etc. E como você mesma disse, é dentro que nós vamos modificar a nossa neuroplasticidade, não é? Doutor Francisco, você falou uma coisa muito importante que faz parte dos estudos do Dr. Ben Barres, que é um grande precursor dos estudos neurocientíficos de Stanford, né? É um cara que tem muita literatura, que trouxe para nós essa ideia, esse arcabouço do que é a neurociência. É lógico que a gente não pode atribuir a ele ou a um outro nome somente. A neurociência ela é um conjunto, como acontece com verdadeiramente o nosso cérebro. É um conjunto, é uma união de informações que trouxe essa quebra mesmo de paradigma de que o cérebro adulto era estático. Exato. Em 1960, acreditava-se que o cérebro humano tinha chegado a um ponto que ele estacionava. E hoje a gente sabe que isso é uma grande mentira. A gente sabe que isso não existe. A gente sabe que a gente pode evoluir até o último dia de vida no corpo a nível de neuroplasticidade. Quanto mais estímulo, reforço e lembrança, lembre que somos principalmente empurrados por 3 etapas. Sim. Já estou dando uma dica muito legal para você aqui que quer melhorar os seus estudos, que está lendo um livro e daqui a pouco não lembra mais nada. É muito importante que você passe a praticar a neuroplasticidade dentro desses 3 princípios. Aquilo que eu quero, eu acesso, eu reforço e eu relembro. Como? Contando para alguém, escrevendo, fazendo um desenho sobre aquilo. O meu cérebro tem uma grande capacidade de trazer para a minha vida e auxiliar a minha realidade a se manifestar, a se cocriar junto com esse Deus maravilhoso. Mas para que isso aconteça, doutor Francisco, agora eu vou puxar um pouquinho para essa área que eu trabalho muito, que é essa medicina energética. É muito importante que você saiba trabalhar com esses princípios cerebrais chamados neuroplasticidade, neurocognição, neuropercepção, que a gente possa, com certeza, trabalhar o cérebro de uma forma não tóxica. E o que a gente mais enxerga no dia a dia é as pessoas iniciando o dia de forma totalmente tóxica. A pessoa nem saiu da cama, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela começa a rolar milhões de informações, ela ainda está numa onda cerebral muito baixa. Doutor Conrado, meu querido, seja bem-vindo, que coisa boa. Olha só, eu estava falando aqui que a pessoa, quando ela primeiro acorda, ainda está com uma onda cerebral lenta, porque ela acabou de sair de um processo de repouso, o intestino está em repouso, em vez dela puxar ali um copo com água, já hidratar o organismo, fazer uma prece, uma meditação, uma concentração, uma visualização daquilo que ela quer concretizar naquele dia, o que ela faz? Puxa o celular, escuta milhões e milhões e milhões de palavras distorcidas em informações diversas de todo tipo de esfera vibracional que possa se imaginar. Desde frequências deletérias políticas, frequências deletérias de eventos e tudo mais que você possa imaginar. Naquele momento, é uma ilusão que você está sendo informado, tá? Se você acha que está sendo informado, é uma mentira. Você, mais uma vez, está intoxicando o seu organismo. O que você precisa fazer? Levantar da sua cama, fazer a sua higiene pessoal, depois, claro, de fazer, alguns processos. Tem gente que gosta de fazer as orações, as meditações antes
de sair da cama, tem gente que gosta depois da higiene pessoal. Mas é importante que você acesse a informação do mundo exterior só depois de 1 hora, mais ou menos, que você acordou, porque a sua onda cerebral já subiu, saiu de teta. O sono profundo às vezes te leva para delta, que é o portal de Deus dentro de você, de cura, de restauração, regeneração de neurônios, núcleo celular, tudo isso. Doutor Davi fica lindo, né? Ele sabe por quê. Porque a gente tem a experiência que a gente tem. Tratamento de indução de ondas cerebrais, né? Uma metodologia muito eficaz, com eletrodos na pele que corresponde ao hipotálamo, né? Sons, né? Vibrações, o uso dos produtos biofotônicos, né? E a quebra de falsas crenças. Então, isso é muito importante. O Dr. Boldo fala muito isso, quebrar as falsas crenças, né? Não ser induzido. Nós temos um lema aqui em São Paulo que é não do por do. Eu não sou direcionado, eu direciono, eu me comando, não é? E quando você se autocomanda, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar a sua atenção. Essa atenção, né? Existem as escolas místicas do Gurdjieff e outras coisas, a própria tântrico tibetano, etc., que trabalha a atenção. Então, a atenção é aquilo que vai trazer você para o mundo real, né? Diz assim, eu só sou real quando eu sou, não é? Quando eu sou. E você sendo, você passa a ser real, não é? Então, abrir a mente, né? Porque a mente não está no cérebro, né? O cérebro, ele é o sintonizador, é um modem, né? Que você pode falar. Mas a mente está fora, né? Ou está em algum local onde a gente pode acessar, né? E também tem uma prática, não sei se você gosta, que é criar na sua mente um local de repouso. Um local onde você vai construindo a sua vida, não é? Que você faz uma casinha, pode ser na montanha, você vai construindo esse local e isso aumenta a neuroplasticidade, né? O amor à natureza, o contato com a natureza, né? A exclusão do medo existencial também melhora a neuroplasticidade. Hoje nós vivemos da sociedade do medo. Vai vir pandemia, vai vir isso, vai dar um tiro, vai cair o prédio. Todas essas informações deletérias abaixam, né, a onda cerebral, né, suprime o superdelta e a pessoa fica naquele beta sem saída, querendo resolver um problema que não é dele. Não é? Nós não podemos resolver um problema que não é nosso. O senhor falou algo muito importante, doutor Francisco, que eu quero ressaltar aqui, que não é uma live de treinamento, é uma live de aula. Eu quero as perguntas de vocês. Enviem as perguntas, participem, compartilhem para os amigos, tem tempo ainda. Eu quero falar para vocês que o doutor Francisco falou um ponto aqui muito importante, que nós utilizamos muito pouco esse poder mágico que reside dentro da nossa neuroplasticidade. Esse poder, ele é capaz de regenerar e reestruturar o nosso corpo em autocura. Isso é lindo demais. Nós temos muitos relatos de pessoas que iniciaram o processo de autorregeneração de dentro, criando esse local, esse santuário interno, imaginando. Por exemplo, vamos falar de um paciente nosso, doutor Davi, que estava com a mão travada, não abria mais a mão, aquela mão bloqueada. E aí nós trabalhamos tanto o emocional quanto o processo de nutrição, processo de reestruturação dinâmica desse corpo, nutrindo principalmente sais minerais, nutrindo as vitaminas essenciais e nutrindo a alma dessa pessoa, porque ela perdeu a fé nela mesma. Quando a pessoa está com algum problema na mão, ela perdeu a autofé, a capacidade dela mesma, da autonomia dela. Então, isso é muito importante, você conhecer esses limites metafísicos, né, que muitas vezes se manifestam em caráter de doença. Então,
Por exemplo, vou falar de novo do Dr. Joy, que teve um processo lindo, onde ele teve o despertar, onde ele ia passar por uma cirurgia com 6 vértebras destruídas e ele conseguiu, por um processo de meditação, de comando mental para o corpo, porque Deus habita em nós. Pessoal, isso é muito importante. O Criador habita em nós, a luz divina do Criador habita em nós. Nós podemos comandar, a gente pode delegar, a gente pode pegar essa energia interna e falar: vá para a minha mão, vá para o meu pé, restaure o meu cérebro. A gente pode fazer isso. E por que a gente não faz? Porque a gente não tem orientação para isso. Infelizmente, o Brasil ainda não entendeu a importância de preparar as pessoas a nível da educação física, mental, emocional e vibracional. Na escola, por exemplo, de medicina, os médicos, eles são treinadíssimos a estudar microespaços, veias, órgãos, ligamentos e a parte energética. E essa parte de conexão elétrica, magnética, essa parte de reconstrução, como eu reconstruo esse corpo. Isso é muito importante. Essa é a parte da dimensão energética do ser. Nós podemos acessar isso. E eu gostaria muito, doutor Francisco, que daqui para frente que a gente pudesse focar muito mais a despertar as pessoas, para que elas entendessem o poder que reside dentro delas, o poder de dar ordem para esse corpo e falar: digere essa comida com amor e gratidão. Ela já está dentro de você. Antes dela entrar, claro, você vai aprender a abençoar, mas se ela entrou, que o seu corpo possa ser comandado com respiração, com concentração, com fluxo mental de neuroplasticidade direcionada e continuada. Quer falar, doutor Davi? Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Francisco, bem objetivo. Pensando em neuroplasticidade, como os Meriactive poderiam ajudar as pessoas? Então, nós temos dentro do nosso espectro, né, biofotônico, né, vários meridianos que carregam informação, luz, nutrientes e DNA, ok? Então, se você tem essa possibilidade de, através da liberação do fluxo energético biofotônico, melhorar não só a parte como um todo, você vai jogar ali em várias regiões, que nem o vaso governador, que vem aqui, a bexiga, né? A epífise, que vai fazer todo um recondicionamento, vamos dizer assim, entre a mente e o cérebro, né? E o baço pâncreas, que vai, na realidade, junto com o triplo aquecedor, dividir a energia e mudar o aspecto, né, desses elementos que estão sendo trabalhados, né? Os Meriactive, na realidade, eles também trabalham também ao nível das psicotoxinas, porque cada Meriactive também tem uma relação com a parte emocional. Então, você tem medo, Meriactive do rim vai ajudar. Se você tem inconstância, né, o baço pâncreas vai ajudar para você ter mais constância. Se você tem falta de flexibilidade no seu pensar, o Daimai vai ajudar a melhorar essa flexibilidade. Porque ele sabe, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Na realidade, é uma lei alquímica, né? Então, o que está dentro é igual ao que está fora. Nós trabalhamos, né, a gente pode falar depois, com os 8 princípios. Esses 8 princípios, que são da medicina tradicional chinesa, nos mostra aonde estão as falhas da parte bioenergética. À medida que você libera toxina, psicotoxina, libera o fluxo do meridiano, ele está em toda parte, né? Ele é luz, ele está em toda parte. Os biofótons têm essa sabedoria de poder, atingindo vários locais, né, através do fluxo energético, da energia vital, que é o bioplasma, regenerar aquela região. Então, você tem que pensar sempre que o cérebro, na realidade, é mais um órgão, não é? É um órgão de controle, não é? Ele faz parte do conjunto total do organismo. E cada célula tem o seu controle, o seu, entre aspas, cérebro. Se você melhora
o cérebro da decisão de cada célula, você trabalha o todo, não é? Isso a gente sabe que a célula decide, não é? Ela vai decidir se entra neurotransmissor, se não entra, né? Ela vai decidir. Existem várias tentativas hoje de produtos, não é? Mas o produto, ele é um auxiliar, não é? Tanto que você, através de uma nutrição, você pode melhorar. Mas se você não treinar, se você não se aprofundar no conhecimento, né? na dura vida da apreensão sensorial, nós chamamos isso capacidade de apreensão sensorial. Como é que você se relaciona no mundo, né? Então, esse conteúdo de apreensão sensorial vai trazer para você um nível, né, de neuroplasticidade muito interessante, né? Isso o Rudolf Steiner fala, a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica fala. Então, não é de fora. O de fora dá a sustentação, né? É o arcabouço. Mas o de dentro dá a função, que é a metodologia funcional aplicada. Então, o arcabouço ajuda, dá sustentação, né? E através da boa informação, que vem através dos biofótons, que vem através dos treinos, da meditação, não é? Direciona a mente para a neuroplasticidade. Então, isso é direcionar a mente. E falar em neuroplasticidade é pensar que a gente tem essa rede de neurônios, essa rede elétrica que caminha por todo o nosso corpo. Exatamente. E principalmente o nosso coração, ele já foi investigado e hoje ele entende que os cientistas entendem, e nós também, que o nosso coração é como um cérebro emocional. Existem até... Exato, existem relatos, doutor Francisco, já falei isso para vocês, de transplante, doação, né, de órgão, e que aquele receptor, aquela pessoa que recebeu o transplante desenvolveu hábitos emocionais, hábitos alimentares que ela não sabia onde estava. Aqueles hábitos estavam ali gravados na estrutura daquele órgão, que a gente pode chamar isso de neurônios. Neurônios são teias que é como se fosse uma roda onde as pessoas vão dando a mão e abre a roda, estica. É assim que acontece. Quanto mais firme você segura na mão do outro, maior você pode fazer essa roda. Então, quanto mais focado, mais firme você estiver no seu propósito de cura pessoal, de desenvolvimento pessoal, de autorrestauração, você consegue. Não aceita mais ninguém dizer para você que é fim da linha, que não tem cura, que já era estágio 3, 4, estágio sei lá o quê. Pelo amor de Deus, tá? Então, que a minha voz possa entrar no seu coração que está assistindo essa live agora. Acredite no poder divino que reside dentro de você. Continue seu tratamento médico, continue seu tratamento emocional e, por favor, desenvolva hábitos de desintoxicar, purificar o seu organismo, desparasitar, devolver informação de qualidade. Principalmente a gente tem aí os Meriactives, né, doutor Francisco, os infocêuticos. Quando a gente fala em desintoxicar um organismo, a gente traz para o nosso corpo a capacidade de comunicação desses neurônios, que estão desde a nossa estrutura cerebral até a estrutura de cada órgão. A gente reativa esses caminhos, a gente libera esse fluxo vibracional, esse fluxo de luz, fazendo com que o nosso corpo seja aquele peixinho que consegue nadar o aquário inteiro e não só fique ali embaixo da pedrinha. Quando você entende que o seu corpo é um grande aquário, você devolve o poder para suas células de autocura. Quando você aprende a colocar dentro do seu organismo e a reconhecer a importância do que você come, do que você bebe, conscientemente, você está fazendo um processo de expansão de consciência gigante. Doutor Francisco e doutor Davi, a gente hoje
tem a possibilidade de orientar pessoas todos os dias e de também perceber pessoas que estão num processo de hipnose. Não porque elas querem, mas porque elas já vieram de um lar que funcionava numa vibração, num campo informacional, que também traz para nós como se fosse um mundo à parte. Então, quando você cresce dentro de uma realidade, aquilo se torna uma verdade absoluta para você. Porém, eu digo aqui com todas as letras, você não é refém do status social, você não é refém do como você foi tratado na sua infância, você não é refém do que você vive hoje. Se você compreender o tamanho dessas informações que a gente está entregando aqui nessa live. Nem da genética você é refém. Nem da genética. Falamos da epigenética, né? É. Aqui tem uma pergunta aqui, como é que tratar a válvula mitral? É o pericárdio, vasoconcepção, é o vaso sexo-circulação, que vai trabalhar também o coração. Veja bem, o coração, sexo-circulação, né? Os aspectos, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente às vezes faz o exercício que nós aprendemos na antroposofia, é o andar consciente trimembrado. 1, 2, 3, 4. Todo mundo dando a volta e caminhando, né? E depois o IAO, né? Que é essa coisa de entregar-se para o mundo, receber e voltar a ser, não é? Da euritmia, não é? Então, os aspectos da liberdade estão ligados ao pensar. Se você pensa livre, você é livre, não é? Então, a liberdade, na realidade, ela faz com que você melhore a sua neuroplasticidade. Se você está preso ao conceito, está preso, como a doutora Zaica falou, não vai dar certo, pessimismo, saia dessa onda, saia do medo, né? Entre nesse mundo energético, funcional, biofotônico, não é? As pessoas buscam a solução na caixinha mágica, né? Tudo bem, existem coisas que vão ajudar, sinceramente. Eu vi hoje, não vou falar, colega que ele tem, acho que 30 frascos de suplemento. Então ele pega, parece que ele pega uma pá, né? Não vou falar quem é, e joga aquele suplemento para fora. 30, porque ele precisa de 30, é para o intestino, é para isso, é aquilo e tal. Veja bem que ele não compreende a totalidade sintomática. Ele é comportamental compartilhado em compartimentos estanques. Nós temos que pensar no conjunto total. Não é? A nutrição, na realidade, é também dos pensamentos, é também dos sentimentos, é também das decisões. Decidiu, ótimo, mas você pode rever essa decisão. Isso é neuroplasticidade, não é? E a Bruna está falando dos sentimentos que realmente não servem para nada, entende? Doutor Francisco, a Bruna falou aqui romper, né? Exatamente isso, desapegar, romper, encerrar ciclos, decidir. Decida internamente, reúna forças, busque ajuda e mude. O seu processo de mudança de saúde, de mudança de financeiros, de mudança intelectual, começa dentro de você. Eu sempre falo isso, porque o querer e o poder está dentro de você. Se você coloca isso em movimento, só Deus te para. Não precisa ter medo, é só ter confiança, ação. E as pessoas vão chegando porque elas se aproximam de você pelo seu campo vibracional. Quanto mais você vamos ter aí um alinhamento, tá? Planetário. Isso. Tá? Lindo, 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 lindo. Tudo conectado. O planetário, na realidade, muda a ressonância do nosso sistema solar. Então, por que está alinhado? Se você se alinha, né? Você está mais coerente, né? A gente fala isso entre caos e ordem, coerência. Então você primeiro já sabe que vai ter. Não precisa ficar no céu olhando, né? Não precisa ser ocultista para saber que as forças cósmicas vão alterar o processo vibracional ao nível planetário. Está tudo alinhadinho, não é? E se está alinhado, essa linha
imperceptível, né? Porque a força planetária também se manifesta dentro de nós, não é? Na antroposofia, a gente sabe os ramos terrestres celestes da medicina tradicional chinesa, a astrologia ayurvédica. Então, se os planetas estão dentro de nós, quando eles fora modificam o ambiente cósmico, dentro também se modifica. Porque nós fazemos oportunidade da natureza. Não é? Em vez de ficar ali cavocando ideias que estão passando, comece a abrir somente o seu coração para que você sinta o universo dentro de você, não é? Entende? Essa conexão, né? Isso é saúde. Psiconeuroendocrinologia, interessante. Neuroplasticidade, né? Inclusive, né? tem uma aula do senhor. Do termo romper. Tem uma aula, um curso, doutor Francisco. Eu gosto de transformar. Tá? Tem um curso do senhor que é maravilhoso, que fala sobre isso. Sim. Essa estrutura neuroendócrino, psicológica, cognitiva. Tem uma aula. O pessoal para o nosso seminário, né? De 18 a 20 de abril, aqui em Campinas. Por que não faz em São Paulo? Porque São Paulo caiu uma chuva, você nem chega lá. Entendeu? Acabou a força, agora acaba a energia, como é que você faz? Aqui nós estamos mais tranquilos em Campinas. Tem muita gente perguntando, por que você não faz em São Paulo? Então vamos fazer na sua casa, não tem problema. Vai lá, você senta, vamos tomar café, a gente mãe todo mundo lá. Não é bem assim. O esforço da alma traz a tranquilidade existencial do ser. Precisa ter um certo esforço econômico, né? Porque a coisa só acontece se você estiver lá. Senão não acontece. E quando a gente se abre, tudo converge, né? Tudo auxilia, 18 a 20 de abril, um seminário com mais colegas. Eu convidei o Heitor Della Rovere, convidei o professor Dr. Neto, convidei o Celso Batello, vem também um menino muito querido do grounding, né? O Danilo. Então vai estar uma turma bacana, né? Espero que vocês, se vocês puderem vir, participem com a gente como convidados, né? Porque no próximo vocês vão estar lá chuchando as coisas também, trazendo conhecimentos, né? Então, essa coisa da abertura, nós mudamos o formato, isso também é neuroplástico, entende? É mudança da transformação. Nós não rompemos a estrutura, nós transformamos. Então, quando você pensa em romper um relacionamento, isso é doloroso. Mas quando você transforma esse relacionamento que você tinha em amizade, se é possível, é muito melhor, é menos doloroso. E a dor, ela pode ser um sinal de alerta, né? Mas a vida sem dor é melhor, não é? Oh. Não é? Gente, eu quero falar mais uma vez, tiveram algumas perguntas aqui falando sobre tóxicos no cérebro. Gente, é lógico que parasitas cerebrais, tóxicos que chegam ao seu cérebro. A gente tem uma barreira hematoencefálica que é uma cerca, é uma proteção mesmo. Só que o corpo está tão intoxicado, está sendo tão bombardeado, está tão radiado, né? A gente fala assim. Né? Microplásticos, que o nosso corpo está com essa barreira cada vez mais enfraquecida. Então, se eu puder deixar uma dica muito, mas muito preciosa para todos vocês aqui, a gente tem muita gente nessa live maravilhosa, um beijo no coração de cada um de vocês. Desintoxique o seu corpo. Nutra o seu corpo, hidrate o seu corpo com água de qualidade, devolva informação de qualidade para o seu corpo. Quando eu retiro metais tóxicos e pesados e devolvo para o meu organismo informação, é como se eu estivesse regulando o GPS para o endereço certo. O meu corpo sabe o que fazer. As minhas células sabem o que fazer para me levar para o próximo nível. Você, mulher que quer emagrecer, não adianta se você não desintoxica o seu corpo. Você pode até mudar a alimentação, mas os tóxicos estão lá impedindo que o seu metabolismo volte para a estrutura anabólica e catabólica, que a gente chama, né, doutor Francisco, o processo de equilíbrio homeostático. Metabolismo, exatamente. Se você não muda a toxina
neuroemocional, você vai voltar para o peso anterior. Você vai voltar para o padrão vibracional financeiro anterior. Entenderam que é uma engrenagem que funciona toda junta? Não tem como dizer que você tratou o seu corpo, uma pílulazinha, e você sarou. Não é assim. Você apenas entorpeceu os sintomas. Eles vão explodir lá na frente de forma diferente. Se você quer uma cura verdadeira, Cleide, beijo. Boa noite, bem-vinda. Se você quer uma cura verdadeira, física, emocional, vibracional, entenda as dimensões energéticas do ser. Não tem como mudar sua realidade emocional se você não muda todo o conjunto. Tem como, doutor Francisco Limbac? Uma pergunta interessante. O que é a paixão? A paixão é o caminho magnético do amor direcionado, entende? Ele é a vibração, não é? É uma Tem que se química. apaixonar pela vida, se Lindo. apaixonar pelo estudo, pelo nosso semelhante, né? E uma paixão pode ser construída, doutor Francisco, Exatamente. quimicamente. Nós sabemos hoje em dia que a gente pode levar aquele indivíduo a um processo de autopaixão, porque quando ele está apaixonado por ele mesmo, consequentemente ele se apaixona por tudo que está ao redor. Vai encontrar a alma, que é o cônjuge da vida, vai encontrar a paixão pelo trabalho, vai encontrar a paixão pelo ambiente que ele vive, pela casa, pelos objetos que ele utiliza. Então, é uma química que se estende, não é, doutor Francisco, a todas as coisas, não só ao seu parceiro, mas se estende a todas as coisas que você toca, tem e faz, tudo na sua vida. É pela vida, né? É uma coisa, é uma boa neuroplasticidade, né? Não tá bom esse meu microfone aqui, tá ruim? Não, tá ótimo. Nossa, é o Serjão aí, bacana, Sérgio, como é que tá aí? Carnaval aí no Espírito Santo, hein? Ó. Então agora vem carnaval. O que acontece? Ou você entra na folia, não é? Ou você entra dentro de si e aproveita esse tempo para meditar, para ser. Se você quiser fazer folia, faça, né? Você decide, mas nosso conselho para manter o equilíbrio é difícil, não é? Não é? E o pessoal fala, vai passar o carnaval lá em Lençóis, né? Nos nossos Lençóis, não é verdade? Então, aquela ideia que fica, né, Davi? A gente usar o tempo que nos dão para dar relaxamento com coisas úteis, não é? Se você puder usar coisa útil, não é? Então, o melhor exercício que você faz é deixar o seu cérebro livre para ele pensar. A arte transformadora, a arte fundamental, a música fundamental, né? Tudo isso que nós temos à nossa disposição são estimuladores neuroplásticos. Sérgio, querido, tá por aqui falando que vai estudar no carnaval, vai aproveitar para estudar. É isso aí, para ampliar a neuroplasticidade, exercitar as capacidades de expansão, né, cerebral, isso é muito importante. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês nessa live. Temos ainda 5 minutinhos. Quem quiser enviar mais perguntas, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar por aqui, Tá aí, né, trazendo Davi? Né? temas especiais. Faça sol, faça chuva, né? Papai do céu, energia elétrica, a gente dá um jeito. Estamos aqui. Quero lembrar a todos vocês que 18, 19 e 20 de abril nós vamos ter o seminário de biofísica lá em Campinas, com o Dr. Francisco e companhia. Uma excelente oportunidade para você de ampliar esse conhecimento relacionado à biofísica, a essa estrutura eletromagnética que está direcionando o funcionamento das suas células, dos seus órgãos, aonde os mereactives atuam, né, dessa reestruturação eletromagnética. Isso que a gente está passando para vocês entenderem que não é o mundo físico que vale. O mundo físico, gente, é um sintoma. Ele é um sintoma, é o fim da cadeia. É o sintoma de uma desorganização eletromagnética que a gente vem aqui dizer para vocês que existe como você melhorar esse equilíbrio.
contato com a natureza, nutrição, meditação, né? Dar boa qualidade para o seu cérebro, a água e essa reestrutura dos meridianos, né, energéticos do corpo. A gente tem a oportunidade de ter um produto que você, com um líquido, não precisa estar furando o corpo, você vai estar promovendo esse processo de uma forma muito mais simples e mais efetiva, tá certo? Aí, criado pelo nosso mestre aí, o Dr. Francisco, a gente já vem trabalhando muito, estamos tendo muita resposta, né? Hoje mesmo eu atendi uma mocinha dos seus 78 anos, que o marido indicou ela porque ele foi ser nosso paciente, ele está se sentindo muito melhor, ele falou assim, pô, eu quero isso para minha esposa também. E aí foi lá hoje e tal, então a gente está tendo aí esses depoimentos com frequência, o Dr. Francisco já tem bastante, ele veio, de vez em quando traz aí um paciente que vem dar seu depoimento, mas é uma oportunidade que vocês têm aí para poder ampliar esse conhecimento. E aqui eu estou impressionado com a nossa mestre de cerimônia hoje, doutor Francisco, né? Engrandeceu Trouxe, como nós falamos, a beatitude da alma, né? Sua presença. Meus lindos, bastante, você sabe, você é muito querida, né? Doutor Francisco, eu estou até animado hoje com a professora. Esse santo quer reza, doutor Francisco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante. Pessoal, eu estou usando o Meriactive Epífise e estou ainda fazendo o detox 1, 2 e 3 dos Meriactives. Doutor Francisco, eu sempre tive uma sensibilidade muito apurada de ter sonhos vívidos, desdobramento e outras coisas mais. Quem me acompanha, participa dos meus treinamentos, das minhas lives, dos meus cursos, sabe o quanto que isso é um processo natural do ser, né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor e Ele trouxe para nós toda essa capacidade, né, de fazer o que ele fez e fazer muito mais. Então, quanto mais a gente exercita isso, mais a gente vai ampliando. E os detox estão me ajudando, doutor Francisco, a ter sonhos continuados. Eu começo a ter um sonho e, assim, tinha muito tempo que eu não tinha isso, tá? É um sonho que eu começo numa noite e na noite seguinte eu tenho a continuação daquele sonho, como se fosse a continuação daquela história. Quanto mais você desintoxica... A pineal está funcionando bem. Esse mês foi lindo. Pergunta aqui, câncer de pulmão, né? O pulmão, né? Dependendo do tipo de câncer, né? Obviamente, né? Do tecido embrionário, você pode utilizar também os detox, né? 1, 2 e 3, e também o baço pâncreas, né? Que vai ajudar ali, né? No elemento terra para ajudar. Você viu que o pulmão tem neurônios, hoje já descobriram que o pulmão também tem neurônios. E que também cria sangue, olha que coisa linda. Que tem sangue, quer coisa dizer, mais linda. Vamos então trabalhar esse aspecto, não é? Doutor Francisco, vamos aqui. O neurônio tem em todo lugar. Exatamente. Fala fé. Tem pessoas que não tem muito, né? Vai achar onde é que está. Opa, se conforme vocês dois. Começa achando, né? A gente brinca, né? Aquele dois neurônios, um para ir, outro para voltar. É brincadeira, né? Brincadeira de mau gosto, né? Mas a gente fala, se você puder estudar sobre neuroplasticidade, né? Eu não sou neurocientista, sou geriatra, sou homeopata, né? Tenho a minha formação na terapia neural e outras coisas. Mas você fazendo o tratamento holístico, né? Pensando como um todo, você vai melhorar a sua neuroplasticidade. E aí está a doutora Zayka, que tem também técnicas espetaculares, o Davi com a sua contribuição, que vem do hospital também, que é uma área que precisa ter esse aspecto vamos dizer, energético lá dentro, não é? Tá certo? Modificar, não é? E eu que procuro colaborar com o conhecimento que a gente tem de muitos anos aí da prática da biofísica aplicada à saúde e também dessa inter-relação entre as medicinas tradicionais e a medicina bioenergética alemã. Tá? É isso.
Uau! Eu não vou nem ler, mas Dudu, obrigada pela mensagem. Olha, doutor Davi, que mensagem estupenda, maravilhosa, gratidão. São mensagens assim que estimulam a gente a continuar estudando, a continuar fazendo o que a gente faz, primeiro por nós, pela nossa família, e essa família vai crescendo e chegando a todos os cantos do Brasil e do mundo. Dudu, obrigada, viu? Eu agradeço imensamente, que eu amo muito esse menino. Então, muito obrigada. Pessoal, até quinta-feira que vem. Gostaria que vocês dois deixassem uma mensagem inspiradora para o carnaval, para que as pessoas possam refletir nesse momento, né, de visão, de troca de energia, que possam ter seletividade, que possam escolher se divertir, sim, mas com consciência, com amor, lembrando que, vou falar algo aqui que é forte, que muita gente sabe, outras não. Quando eu tenho uma relação íntima com uma pessoa, carnal, que eu troco fluidos vitais com essa pessoa, a energia daquela pessoa fica no meu corpo, na minha essência, no meu ser, mais de 6 meses. Às vezes até mais. Então, isso é muito importante. Eu capto o campo daquela pessoa e muitas vezes isso impede que eu realize sonhos, que eu realize projetos que eu estou ali à beira de fazer, mas porque eu me envolvi com a pessoa errada, eu me envolvi com um negócio errado, aquilo é praticamente congelado na sua vida. Então, que o carnaval seja um momento de reflexão, de diversão, mas com muita sabedoria. Essa é a minha mensagem para vocês. Doutor Francisco, por favor. Então, o carnaval, aproveita então para você descansar sua mente, refletir sobre isso, procurar literatura sobre neuroplasticidade, né? Sobre a cognição, né? E se você quiser se divertir, né? Lembre do carnaval de antigamente, que era um carnaval diferente. Dançar, música, né? Como é que se é? Aquela marcha, perfume, né? E pense nisso. E não um carnaval que é uma coisa estruturada e muita gente. Então, nós preferimos menos pessoas, menos gente e mais consciência. Eu vou usar a palavra do Dr. Francisco, que a gente tem dentro. A voz está bem baixa, doutor Davi. O que a gente tem dentro é o que a gente tem fora, certo? Então, vocês têm que lembrar que o que vocês fazem com o corpo de vocês reflete em toda a sua vida, tá? Não existe essa história de, hoje pode, eu não preciso de responsabilidade e isso não vai impactar na minha vida. Vai, mas, de certa forma, esse processo também pode ser necessário para a gente poder criar consciência. Enfim, o carnaval é esse momento mesmo histórico, religioso, é aquele para a gente extravasar para poder depois entrar no nível de consciência. Eu sei que a doutora Zaiba e o doutor Francisco, nós já vamos entrar nesse nível de consciência amanhã. É uma coisa mais tranquila. Mas, gente, um abraço para vocês. Eu quero agradecer hoje que nós batemos 100 pessoas na nossa live. Convidem mais pessoas para estarem conosco nesse momento de biofísica, que é importante a gente despertar a consciência, tá? O rapaz agradeceu bastante o fato de eu estar falando sobre o sistema, mas eu também falo para você despertar essa consciência do seu corpo, de você desintoxicar, de você olhar para dentro, de você nutrir, de você tomar as rédeas da sua saúde. É isso que é importante, é isso que é o nosso foco aqui nesse momento biofísica. Um grande abraço para vocês, um excelente carnaval. Um grande abraço. Até quinta-feira. E vou deixar, tá? Pode falar, doutor. E agradecer vocês aí, né? A Zaica, o Davi aí, que nos dá esse amor, esse auxílio, né? Olá, eu sou o Ti, a energia vital que flui através de cada fibra do seu ser. Nos primórdios da medicina tradicional chinesa, foi descoberto e considerada a força vital que dança pelos meridianos, esses canais invisíveis que conectam todos os cantos do seu corpo. Minha origem é nutricional. Venho dos alimentos que você ingere, do ar que respira e da água que sacia sua sede.
Quando estou livre, você está saudável. Quando bloqueado, surgem as doenças. Mantenha os seus órgãos dançando em sincronia como uma orquestra invisível. E é aqui que entra a Mary Active. Os compostos Mary Active foram especialmente elaborados para me auxiliarem a circular livremente pelo seu corpo. Seu uso restabelece a melodia invisível que flui em você, permitindo que você alcance o máximo bem-estar. Permita-me circular livremente. Visite o site maryactive.com.br e escolha os produtos Mary Active mais indicados para você. Sinta-se bem com Mary Active.